foi que houve? Está começando o programa Políticas aqui pela TV Nova Nordeste. É um espaço dedicado à discussão de fatos e ideias em Pernambuco. As entrevistas e conversas giram em torno da política, da economia, da ciência, do comportamento, da cultura. Hoje vamos falar de política e economia. Quem está aqui conosco é o empresário e publisher da revista Negócios PE, Drayton Nejaim. Ele também é presidente do Grupo de Líderes Empresariais, chamado LIDE. Essa é uma organização nacional e ele comanda aqui o LIDE Pernambuco. Drayton, essa confusão que está na cabeça hoje do brasileiro e do eleitor em geral sobre quem é gestor e quem é político, saiu da organização LIDE o prefeito de São Paulo, João Dória Filho. Durante muitos anos, atuando como empresário, ele teve um sucesso surpreendente para todos que estavam ao lado dele e para os adversários. Ganhou a eleição em São Paulo no primeiro turno, embora tenha começado com 5% da preferência do eleitor paulistano. E isso daí, de algum modo, mostrou a todo o país como um gestor, vindo de uma formação empresarial, pode governar uma cidade aplicando alguns métodos de gestão empresarial. E isso vem, de certo modo, confundindo o eleitor na proximidade da eleição presidencial de 2018, onde integrantes de uma velha política pensam de um jeito e integrantes dessa nova política, dessa nova visão do que é a gestão pública, pensa de outro. E como desfazer essa confusão da cabeça do eleitor? Tonico, boa noite. É um prazer enorme estar aqui no programa Políticas, conversando mais uma vez com você e com o telespectador. Eu penso que a questão do tema gestão dentro da política vem ganhando espaço desde o início da década, acho que é na década de 80, ainda em 90, quando o Tasso Gereissati foi o primeiro grande empresário nacional, o Tasso que hoje é o atual presidente do PSDB, e foi o primeiro grande empresário que se envolveu na política, se tornou governador do Ceará, o estado governou por algumas vezes, e o Tasso conseguiu ali fazer com que o Ceará crescesse muito. Eu imagino que ali foi a primeira demonstração que a sociedade brasileira teve de como um empresário poderia, desde a redemocratização, se envolver com políticas públicas e dar um choque de boas práticas, vamos colocar dessa forma. A gente faz um corte nisso e traz para o João Dória, que se elege prefeito de São Paulo, agora no final do ano passado. E, embora João Dória tenha iniciado a sua trajetória pública na década de 80, João Dória, que é jornalista de formação, João Dória, que aos 26 anos já era secretário de turismo do governador Mário Covas, no estado de São Paulo. Então, João Dória, depois de ser secretário de turismo do estado de São Paulo, depois de ser presidente da Embratur, empresa brasileira de turismo, também na década de 80, ele vai empreender na vida empresarial, obtém muito sucesso, cresce como empresário e traz para a política a mensagem do empresário que pode adotar práticas da iniciativa privada dentro da política. Esse me parece ser um apelo hoje importante, porque a classe média, Tonico, está angustiada. Antes a classe média era passiva. Só o pobre, só o eleitor mais simples, o eleitor até com menos escolaridade, ele era alvo, ele sofria os desmandos da coisa pública, do dinheiro mal gasto, do dinheiro corrompido, do dinheiro desviado, mas com o passar dos anos, esse tipo de demanda chegou à classe média. E aí a novidade é a classe média se envolvendo nessa angústia nacional. No fundo é uma conta muito simples, você tem um orçamento,
esse orçamento não está dando para nada e você está procurando alguém que possa usar melhor o dinheiro do contribuinte. Vale a pena, para encerrar essa primeira conversa com você, frisar que hoje, de cada R$100 que a população brasileira gera de produto interno bruto, 40 vão para tributos, vão para impostos, Tonico. Exato, aí fica difícil administrar com uma folha de pagamento alta do Serviço Público Federal e também com a falta de dinheiro para investimentos em infraestrutura no país. Mas eu queria perguntar a você, certos conceitos de gestão da iniciativa privada, você está bem a par disso, dão uma velocidade, dão uma linha de comando reta, como diria o Aécio, um papo reto, né? Uma linha de comando em que é resolvida uma coisa. Se aquele item, aquele peão dessa linha de comando não der certo, é colocado para fora. Na gestão pública, e onde envolve questões políticas muito profundas, o gestor adaptado na iniciativa privada talvez encontre dificuldade em certas atividades, em certas decisões para que sejam tomadas, ou elas acontecem de forma muito lenta, ou até mesmo não acontece sem nenhuma repercussão para quem deixou de fazer. Eu acho que é importante, quando a gente fala de gestão pública, de orçamento, e desse contexto que você colocou, a gente lembrar o seguinte: o Brasil é um país que sofreu, como toda a América Latina, uma grande influência do peronismo na década de 50, até antes disso. E o peronismo, Juan Domingo Perón, que era o grande estadista argentino e tal, e Perón era assistencialista. Então, Perón implantou uma cultura que fez muito sucesso na América Latina, que era a cultura do empreguismo, a cultura do Estado paternalista. O Estado resolve tudo, o Estado resolve o seu problema. E isso teve uma grande influência sobre a cultura política brasileira, na medida em que nós começamos a ver, junto com o getulismo, que instituiu as leis do trabalho, que a gente há pouco tempo agora viu a primeira reforma sobre um arcabouço de leis que foram forjados nos anos 40 do ano passado, exatamente na época do getulismo. Então forjou um Estado protecionista, um Estado pesadão, porque empregava todo mundo, um Estado cheio de direito por conta da influência do getulismo. Então todo mundo que trabalha no Estado está lá pendurado nas tetas do Estado, ganha todo tipo de abono, todo tipo de para que isso, e a sociedade está lá pagando, Então, até hoje, essa cultura está estabelecida. Uma cultura onde o Estado é pesado, o Estado é corrupto. Quando você pega a maioria das secretarias municipais, estaduais, federais, você vê que os gestores passam, as pessoas que são eleitas ou que ocupam cargos de confiança, e as pessoas que estão lá há décadas como diretores dessas secretarias, eles montam pequenas empresas, eles vendem a dificuldade para obter facilidade. A raiz da corrupção está aí. E você tem por trás disso uma legislação que protege esse grande número de funcionários públicos que estão, como o Matuto dizia antigamente, aviciados numa forma de fazer dinheiro, né, extorquindo a iniciativa privada, e aí você começa um ciclo vicioso. O cara quer vender para o Estado. Ele precisa passar pela secretaria, precisa cair na mão de um diretor, precisa cair na mão de 2 diretores, na mão de 3 diretores. Cada diretor daquele que tem estabilidade na sua profissão, estabilidade de concurso, estabilidade através da Constituição, o diretor, ele monta com o tempo ali uma pequena estrutura onde muitos ganham, e fica todo mundo vendendo dificuldade para obter facilidade. Aí pede para a iniciativa privada pagar. O cara vai lá, o cara da iniciativa privada quer crescer, vai lá e molha o bico. Quando ele molha o bico, ele também passou a fazer parte daquele processo. Ele sai da posição de um empresário e ele se torna corrupto e corruptor. Você começou essa relação. E eu acho que é isso que a sociedade brasileira está discutindo hoje. Essa esquizofrenia, onde numa sala do tamanho desse estúdio aqui, você tem o gestor corrupto e você tem alguém que está incomodado com isso, fornecendo para a imprensa todo tipo de informação para explodir aquela estrutura. E isso é positivo. A sociedade brasileira está em crise. O próprio gestor público da nova geração, ele não está conseguindo lidar bem com o que ele está encontrando de ineficiência, de corrupção, dentro do
órgão e às vezes dentro da sala que ele próprio trabalha. Exato, isso nos remete à Operação Lava Jato, que vem abalando as bases desse sistema, dessa corrupção sistêmica em todo o país. Isso daí pode ser, digamos assim, pode ser mudado, pode ser alterado na cabeça das pessoas que estão nesses cargos há muito tempo e mesmo na cabeça empresarial, que vai em busca de facilidades, em busca de proteção desse Estado gigantesco. Eu acho que a Operação Lava Jato tem um mérito muito objetivo, que é provar à sociedade brasileira que a era da impunidade acabou. Se você não vai resolver o problema de cultura, porque aquilo está arraigado há tanto tempo, que mesmo uma operação com a dimensão da Lava Jato, ela não tem o poder de modificar essa cultura de maneira drástica. Os empresários conversam comigo, eles dizem que os esquemas que sempre existiram continuam existindo. É bom que a sociedade civil tome conhecimento disso. Que a maior parte dos esquemas, o que mudou? Mudaram duas coisas. Primeiro, a percepção da sociedade brasileira de que agora existe punição, de que o grande vai para a cadeia, e o empresário começou a botar a mão na cabeça porque ele começou a ver que ele está se ferrando nessa história. Que ele, de um lado, ele entra num processo onde ele acaba se lambuzando do mesmo jeito, e aí quando você está errado, não adianta dizer que quem começou foi o lado de lá. Se você aceitou pagar porque você teve a ganância, porque não pode ser ambição, de crescer, e aí é uma angústia muito grande, porque você trabalha numa organização, você é gestor de uma organização, em determinado momento, aquela organização quer crescer, precisa daquela obra, precisa daquela verba, você vai para uma licitação pública, você entende que existe um esquema que está manipulando ali o negócio, você cai naquela situação, você morde a isca e vai pagar aquele dinheiro. E aí, num determinado momento, aquilo vira uma bola de neve, você sai. Você alimenta o político, alimenta o esquema daquela instituição pública, ganha aquela obra, aí vem outra obra, você cai no mesmo processo. Então, a Lava Jato está provando o seguinte, Tonico, político na cadeia, empresário na cadeia, o que está faltando agora? Abrir a caixa do judiciário, que é um poder muito corrupto no Brasil. Tem que abrir a caixa do judiciário. É um poder cheio de benesses, é um poder que não tem transparência nenhuma. A presidente agora do Supremo Tribunal Federal acabou de pedir a todos os tribunais, deu um prazo para que eles mandassem quanto ganha de fato cada juiz. Porque é tanto penduricalho, é tanta coisa em cima do salário das pessoas. E essa visão do judiciário, que está aplicada à gestão pública tradicional, poder legislativo e executivo, essa réplica ela é exatamente a mesma. Cheio de penduricalhos em cima do salário mãe ali, fora a corrupção. Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa com Andraito Nejaim. Eu quero saber no próximo bloco a dimensão desse Estado gigantesco, inclusive sobre as propostas de privatização do sistema Eletrobras aqui em todo o país. Daqui a pouco a gente volta.